de Gênesis. Agora eu vou fazer assim, toda quarta-feira eu vou voltar a perguntar quem leu. Eu acabei a minha leitura, 4 horas da tarde. Fui lendo, que eu falei assim, eu tenho um compromisso de subir aqui e ler o livro, 50 capítulos de Gênesis. E o desafio maior é você pregar os 50 capítulos de Gênesis em 40 minutos, né? Ou menos um pouquinho às vezes. Então, o que acontece? A gente está estudando a Bíblia, né? Tivemos a introdução da Bíblia, essa questão de como ela foi formada. Falamos que o primeiro livro foi escrito basicamente há 4.000 anos. Então, a gente vê que o livro de Gênesis, os 5 primeiros livros da Bíblia, que é chamado de Torá, é chamado de Lei, é chamado de Pentateuco, eles foram escritos por Moisés. Moisés foi um homem que falava com Deus, diz a Bíblia, face a face. Ele recebeu os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, diz a Bíblia. Moisés viu Deus passar numa fenda e diz que ele brilhava, que ele teve que cobrir a cabeça de tamanha a luminosidade de ter visto somente Deus passar. Então Moisés é o autor dos 5 primeiros livros. Foram escritos aproximadamente 1.600 a 1.800 anos antes de Cristo. Né? Por isso que eu disse que a Bíblia tem 4.000 anos, né? Ela pega essa extensão. Então, a gente aprende no livro do Gênesis, o Gênesis quer dizer a Bereshit, o princípio, o início de todas as coisas, né? E ele começa falando sobre assuntos extremamente relevantes. O que eu quero fazer com você aqui é uma aula avançada de Gênesis. Eu quero passar para você os principais fatos, os principais personagens. Eu quero que você se posicione. Quando você quiser saber, eu queria saber sobre fulano de tal. Aonde esse cara está na Bíblia? E a gente vai poder estar pontuando isso. O livro de Gênesis ele é separado basicamente em 2 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 11, ele vai tratar da criação até a Torre de Babel. Ok? Eu vou entrar em detalhes melhor, né? Então, desde a criação até a Torre de Babel. A partir do capítulo 12, então, surge o personagem Abraão. Quando Deus, então, resolve construir o seu povo, a sua nação, que é chamado de período patriarcal. O Espírito Santo não habitava nas pessoas como um todo. Habitava em pessoas que Deus escolhia. No caso aqui, os patriarcas. Deus falava com Abraão, Deus falava com Isaac, Deus falou com Jacó, Deus falou com José. Né? Então, os patriarcas, né, eles são, ali Deus começa o povo dele. E a partir vai do capítulo 12 até o 36, a partir do 37, o personagem que ocupa a proeminência é José. Né, que foi chamado de o rei do Egito, né? José, e a história dele a gente vai pontuar aqui também. Os principais personagens que você encontra no livro de Gênesis, Adão e Eva, na criação, Caim e Abel, que são filhos deles, Matusalém foi o homem mais velho, 900 anos, né, que diz que viveu, Enoque, o homem que andou com Deus, Noé, quem construiu a arca na questão do dilúvio. Melquisedeque, que é citado lá no Novo Testamento, ele era sacerdote de Salém, que depois veio a ser Jerusalém. Né? Abraão, Sara, Agar e Quetura. Abraão foi casado 2 vezes. Quando Sara, sua esposa, morre, ele casa com uma outra mulher chamada Quetura. Ele teve outros filhos, mas Isaac era o primogênito, né? Você tem Isaac e Rebeca, que foram pais de Esaú e Jacó. Raquel e Lia, que foram esposas de Jacó. Labão, tio de Jacó e Esaú, irmão, no caso de Rebeca. E aí surgem as 12 tribos de Israel, a José do Egito, né? Os principais fatos que nós vamos encontrar no Gênesis, que vai pautar a teologia e vai ajudar a teologia, a criação. Então você vai ver Deus criando, e para o judeu era importantíssimo, porque Deus criava as coisas a partir da palavra. Então a palavra tinha um valor muito grande, né? E disse Deus, haja luz, e houve luz. E disse Deus, haja separação entre a terra e as águas, e houve. Então tudo Deus criou em 7 dias, e no 7º dia descansou, no caso para eles o sábado. Então criação,
o pecado, a introdução do pecado no mundo, né? O homem escolheu viver afastado de Deus, a consequência do pecado, porque você vai pecar, você vai fazer uma determinada coisa, mas você nunca, jamais conseguirá medir a consequência ou desdobramento do seu pecado, e às vezes é irreversível. Se pudesse voltar atrás, Adão soubesse o mal que ele ia gerar para toda a sua descendência, ele não tinha comido da fruta. Eva muito menos, mas a consequência, o assassinato de Abel, o dilúvio, onde toda a terra ficou inundada, Torre de Babel. Deus escolhe fazer o seu povo a partir de Abraão, Abraão e o seu sobrinho Ló. Né? Ló vai para Sodoma e Gomorra. Abraão resgata Ló, que foi levado por 5 reis. Ele pega 318 pessoas da tribo dele que eram valentes. Você já deve ter visto isso na corrente, na televisão, né? A Igreja Universal faz muito, né? Os 318. É desse texto aqui que eles foram lutar para libertar Ló, sobrinho de Abraão. A destruição de Sodoma e Gomorra, nascimento de Ismael e Isaac. Aqui nasce o povo judeu e o povo árabe. Ok? Nasce os dois. Então, quem leu o texto viu que a Sara expulsou Agar. Ela fugiu, porque Sara começou a maltratar ela. Ela foge, Deus manda ela voltar e diz, vou abençoar o garoto. E Abraão pede que Deus abençoe. E Ismael é abençoado. Povo árabe, todo árabe, o povo árabe, muçulmano, são 7 países árabes, são todos países de origem de Ismael. Por isso essa guerra que não vai cessar nunca. Porque essa guerra tem o seu nascimento aqui. Quando um era filho legítimo e o outro era filho da escrava. Então isso é muito sério. Eles trazem isso até o dia de hoje, né? Ismael é expulso da casa, né? Mas Deus poupa a vida de Ismael. Jacó enrola o seu irmão, compra a primogenitura dele, engana seu pai, Isaac, que já era idoso, foge para a casa do seu tio Labão, trabalha 7 anos para conquistar a mulher. Alguém já precisou trabalhar 7 anos para arrumar uma namorada? 7 anos, mas foi 7 anos de trabalho, velho. O cara trabalhou, e o tio dele, que era um pilantra, deu a mulher errada. O cara trabalhou para pegar a menina mais nova, e aí festa, casamento, birita, vinho, pá, o cara bebeu, ficou zonzo, né? Foi pro quarto, teve relação sexual com a mulher, quando acordou, falou, ué, o que você tá fazendo aqui? Não casei contigo? Né? E aí o tio enrolou ele, falou assim, pois é, mas agora você tem que trabalhar mais 7 pela outra. Até foi legal, porque quem leu o texto viu que ele já casou com a outra, né, com a Raquel. Ele casou com ela, mas ele teve que trabalhar 7 anos para poder, então, pagar, né? Então, Jacó vive um conflito com Labão, que era um grande enrolão. Ele tentava enrolar, mas é muito bonito quando você lê e vê que Deus fala assim, e Deus estava com Jacó. Então, Labão falava assim, ó, vamos fazer o seguinte, as ovelhas que nascerem malhadas, listradas, elas serão tuas. As lisas são minhas. O que Labão fazia? Tirava todas as malhadas. Como é que vai nascer malhada se todas são lisas? Não tem possibilidade. E aí ele fez um negócio de botar a vara, não sei o quê, verde, blá, blá, blá. E aí diz que Deus o abençoou porque viu que Labão estava enrolando e só nascia ovelha malhada. Mostrando que Deus é o Senhor de todas as coisas. Amém? Você crê nisso? É Deus que faz, velho, a coisa acontecer, não é você, né? E aí Jacó tem aqui a mudança do seu nome. O nome Israel acontece aqui, quando Jacó está retornando, né? Nós tivemos esse privilégio, a viagem que Israel fizemos esse ano, a gente foi à Jordânia, nós fomos no Val de Jaboque, onde ali Jacó lutou com Deus. E ele teve o seu nome mudado. Ali ele não passa mais a se chamar Jacó, mas se chamar Israel, até os dias de hoje. Israel é Jacó, né? Então surge José. José tem uns sonhos, né? Ele sonha que 12 feixes de trigo, né, se curvam para ele, em direção a ele, e aí os irmãos ficam com raiva e querem matá-lo, né? Detonar, vendem ele vai parar no Egito, e aí as coisas vão acontecendo. Bom, eu queria dar só um posicionamento para você e responder algumas perguntas que fazem para você. As pessoas perguntam para você, o dinossauro existiu? Porque os teólogos fundamentalistas dizem que não. Você vai encontrar crente conservador que vai dizer que não, que a Bíblia tem 6.000 anos, o mundo tem 6.000 anos, então não tem dinossauro. Não tem,
Por que não tem? Não tem porque a Bíblia não diz. O nome disso é ignorância, ok? Ignorância, porque contra fatos não há argumento. Está aí os fósseis, petróleo, não tem como. Então, como é que a teologia explica? Entre o versículo 1 e o versículo 2, milhões de anos se passaram. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Quem vai dizer que nesse período não tinha o homem da caverna? Né? O homem lá, o telecoteco, tem um nome assim, tem um cara, né? O homem telecoteco, sei lá, teco. Aí, então, tem esse doido aí, o homem das cavernas, os dinossauros, mas aí Deus viu que não ia dar certo. E aí, o que Deus faz? Deus dá ordem ao caos. Então o mundo devia ser cabuloso, nebuloso, né? Aquele troço Deus pega, bota a luz, separa as águas e viu que não ia dar ruim. O dinossauro, né? Imagina você lá no seu carro e bem um dinossauro dá uma rabada lá no seu carro, né? Então conviver não ia rolar. Então os dinossauros foram extintos, aí a ciência vai querer dizer que houve um Big Bang. Tem algum problema o Big Bang? Nenhum, gente. Houve o Big Bang. E quem fez o Big Bang? Deus. Problema nenhum, entendeu? As pessoas às vezes querem combater a ciência. Deus está por trás de tudo. Então, Deus que fez o Big Bang, pronto, está resolvida a questão. Não tem problema. Não teve Big Bang. Deve, lógico, não tem problema nenhum. Então, os dinossauros existiram, né? Então, a teologia nessa distância de versículo. E também o homem da caverna, está aí, aqueles cabeçudos, né? Tal, os caras viveram, encontraram. E aí, quando você vê, por que a gente pode chegar a essa conclusão? Porque Deus chega e fala assim, agora façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então, se agora, quer dizer que tinha. Então, tinha um outro tipo de ser humano, um homem diferente, um cara meio monstrengo, sei lá. Então, a gente não pode ser aquela pessoa legalista, a gente precisa entender a amplitude da Bíblia e entender que Deus está por trás da história. Outra coisa que você ouve falar direto. Se Deus é bom, por que tanta gente sofre no mundo? Se Deus é bom, como é que uma criança, às vezes tem um câncer, tem uma leucemia, tem uma coisa... Por que Deus faz isso? Aí a gente precisa entender a história. Esse não era o projeto de Deus. O projeto de Deus está registrado em Gênesis, dizendo que Deus criou o homem para ele viver no paraíso. Ok? O homem não tinha que trabalhar, o homem não tinha que nada, era só comer pão de queijo, beber Coca-Cola, ver Netflix. Pronto. Era a vida do homem, um sonho, né, gente? Coisa boa. Então, era o que o cara ia fazer, o máximo trabalho dele era esse. E aí o que acontece? Deus deu a liberdade ao cara escolher. O cara escolheu pecar. Deus botou o cara no jardim regado de planta. Tudo, jaca, cajamanga, tudo, açaí, tudo. Falou, ó, come o que você quiser. Só não come de 2 árvores. O cara foi e comeu o quê? Do que não podia. Alguém aqui faz diferente do que eles fizeram? O tempo todo a gente faz aquilo que não deve. O tempo todo a gente está comendo a fruta proibida, fazendo as coisas erradas. É o sinal que avança, passa fora da faixa, ultrapassa na placa, né, no fora do limite. Então, o projeto original de Deus foi botar a gente numa redoma de vidro. Deus quis paparicar a gente. Então, Deus criou o homem no paraíso. Deus não botou o cara no inferno. Deus não botou o cara numa desgraça. Deus botou o homem para ele viver no paraíso. Então aqui, ó, maravilha. Mas o homem, na sua liberdade, escolheu desobedecer a Deus. Quem é pai aqui, levanta a mão. Se você der uma ordem ao seu filho, uma coisa séria, e o seu filho desobedecer, você faz o quê? Passa a mão na cabeça dele? Ou o cerol? Passar o cerol. Aí chegar e dizer, qual é, boneco? Né? Aqui não funciona assim. E Deus fez exatamente a mesma coisa com a gente. Deus falou, aqui não. Vocês aprenderem o que é o valor da obediência. Então o homem desobedece, e aí o que acontece? O pecado entra no mundo. O que é pecado? O pecado é a morte, o pecado é a separação de Deus. É a gente estar sujeito a tudo isso que a gente passa. Dor, choro, lágrima, tristeza, ansiedade, tudo isso. É por isso que Gênesis começa dizendo isso, que Deus criou o homem para viver no paraíso, o homem foi expulso, e a Bíblia encerra lá em Apocalipse 21, e viu uma nova terra, um novo paraíso. E viu uma nova Jerusalém,
Aonde o Senhor enxugará do rosto toda lágrima. Não haverá choro, não haverá tristeza. Ó, esse é o plano original de Deus, né? E só vamos ter isso aqui quando a gente morrer. A gente vai voltar para o paraíso, que era o lugar que Deus tinha criado para a gente. Então, quando a gente vive aqui, nesse mundo, não joga na conta de Deus todas as coisas. Entendeu? Porque a gente, lamentavelmente, foi criado dentro de uma raiz, né? A nossa origem brasileira é uma raiz católica, né? Aonde veio para cá Dom João VI, trouxe aqui, blá, blá, blá. E aí a religião católica ensina que todas as coisas são meritórias. Se você for uma pessoa boa, recebe coisas boas. Se você for uma pessoa má, recebe coisas más. E não funciona assim. Deus faz coisas boas, às vezes, com pessoas más, e Deus faz coisas ruins com pessoas boas. Então, Deus não é um robô teleguiado. A pessoa confunde Deus com Fada Madrinha, Deus com Papai Noel, Deus com Aladim da Lâmpada Maravilhosa. Deus está aqui para fazer a minha vontade. Que egoísmo, né? Então, não funciona assim. Então, nós somos sujeitos aos nossos erros. Então, se nós escolhermos desobedecer a Deus, nós vamos ficar suscetíveis a isso. Então, quando Adão pecou, lembre-se, Adão simboliza a humanidade. Ok? Então, quando ele pecou, Paulo vai dizer em Romanos capítulo 8, 23, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram e não estão mais no paraíso. Então, você fica sujeito a essa coisa do homem se enclausurar, você fica sujeito a uma bala perdida, a estar num sinal, vir um cara te assaltar. Ah, por que Deus fez isso? Deus não fez, é a nossa indiferença. A gente fica encastelado dentro dos nossos condomínios, das nossas coisas, e aí a gente fica fora da sociedade. A gente não vive, a gente não ajuda, a gente não estende a mão, a gente não faz a diferença. E aquele cara que você pega e empurra ele, que está ali tentando vender uma bala para você, é o cara que puxa a faca para você depois. Então a gente precisa estar antenado com essas coisas. Não jogue tudo na conta de Deus e não jogue tudo na conta do diabo. Seja macho para poder assumir. Você, mulher, seja mulher brava, nervosa, né? Então, para assumir os negócios que você faz. Então, tudo assim, é Deus ou o diabo. Ah, Deus não quis. Não estudou para passar no concurso público. Deus não quis. E aqui Deus não quis, não estudou, pô. Não vai passar. Aí o outro cara que não vem à igreja, estuda igual um condenado, passa. Ah, mas eu vou na igreja, eu oro todo dia, não passei. Vai estudar, vagabundo. Ué, acha que Deus tem que fazer a prova para você? Então Deus agora virou concurseiro. Entendeu o negócio? Então as pessoas trocam a estação. Deus tem que fazer o negócio, Deus tem que fazer isso, Deus tem que fazer aquilo. E não funciona assim. Então, para responder essas coisas para você, o dinossauro, como é que foi? Deus criou o homem para viver no paraíso. Quando perguntaram assim, por que uma criança sofre? Porque não é o plano de Deus. Não era isso que ele programou para a gente. Mas o homem escolheu desobedecer a Deus e ficou suscetível a essas coisas. Porque uma das palavras que mais acontecem no nosso cotidiano é a palavra desobediência. Você sabe que pardal não resolve nada, né? Esse pardal que bota na rua, não resolve nada. Você está vindo a 90 por hora. Aí você sabe que tem pardal de 60. O que você faz? Freia. Passou o pardal, o que você faz? Acelera. Não resolve nada. Entendeu? Nós somos assim. Aí o que acontece? Só vai funcionar o dia que tiver o cara que multar você na hora. Você passou da placa, só placa, não tinha pardal para mim. Só placa. 60. Passou 80. A moto vem, encosta, o senhor está multado, R$1.000, 24 horas para pagar. Você vai obedecer as placas? Ah, vai. Ah, vai. Entendeu? Então, lamentavelmente, nós funcionamos assim. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, verso 18 e 19. Deus está fazendo aqui a promessa, né? A Abraão é 12. Ok? Acho que é 12, porque eu comi aqui o... não é. Então, diz aqui o texto, os seus descendentes, Deus falando para Abraão, Deus fez várias promessas a Abraão, várias, não é não, tá, gente? Várias promessas. Assim, os seus descendentes se tornarão uma nação grande e poderosa. Deus falando para Abraão. E por meio dela eu abençoarei todas as nações da terra. Nós estamos aqui hoje cumprindo a promessa que Deus fez a Abraão. Porque da tua descendência, Abraão, vai lá em Mateus,
Começa a descendência com Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá, Judá Perez, Perez, aí vai embora. E desce até chegar em Jesus. E nós aqui no Brasil somos abençoados nessa promessa que Deus fez a Abraão. Em ti todos os povos da terra serão abençoados. E diz assim, eu o escolhi, Abraão, para que ele mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos seus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Agora presta atenção nesse finzinho do versículo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Uma pergunta, uma resposta. O povo obedeceu ou desobedeceu? Entendeu? Por isso que João vai dizer, aquele que me ama, é aquele que guarda os meus mandamentos e o obedece. Esse é o cara que me ama. Que guarda e obedece. Não adianta você guardar. Ser o intelectual da Bíblia. Ser a Bíblia de cor, pastor, grande coisa. Se você não obedece ou se você não vive. Vamos orar? Senhor, a tua palavra foi lida, ela é poderosa, vive e eficaz, visita, penetra na nossa alma e realiza uma grande obra. Transforma, faz segundo a tua vontade, que nós possamos sair daqui melhores do que como entramos. Eu oro em nome de Jesus. Amém e amém. Algumas coisas nós aprendemos aqui no livro de Gênesis. Em primeiro lugar, anota isso aí no seu coração, Deus nos ama, amém? Mas não tolera a desobediência. Ah, rapaz, eu também não tinha muita paciência com desobediência. Pense num pai chapa quente, fui eu. Pai, chapa quente. Chapa quente. Sugestão a você, pai. Seja chapa quente com seu filho. Não gostou, né, Playboy? Seja chapa quente com seu filho. Eu fui chapa quentérrima. Quentérrima. Para que não vai. Nunca fui buscar festa em filha às 3 horas da manhã. Às 3 horas da manhã é hora de acordar para buscar filha em festa. Até parece, né? 3 horas da manhã eu tô dormindo, vou acordar para... Nunca fui. Às vezes porque não deixava, entendeu? Não vai. Não vai. Mas por quê? Mas eu quero ir. Mas não vai. Aí eu deixo bem claro, democraticamente, dizer assim, olha, aqui nessa casa, o maestro sou eu. Isaac Karabichevski sou eu. Entendeu? A batuta é minha. Quando você sair da minha casa, velho, nem saber o que você está fazendo, para onde foi, é contigo mesmo. Agora, se está aqui, pode ter 5, pode ter 10, pode ter 15, pode ter 20. Eu deixei meu filho não foi a uma festa, passou para o IBMEC, ia ter uma festa do amigo, uma chopada, não sei o quê, na boate Santo Antônio. Primeiro vez que isso é nome de boate, né? São Nunca. Acho que é São Nunca. Nem nome de boate eu sei. Você vê como é que eu sou crente, né, gente? Lavada e remida no sangue, né? Aí, nem nome de boate eu sei, ó. Aí, a boate São Nunca. Aí meu filho queria ir, porque todos os amigos da universidade iam, aí o cara vira o ET, é o cara que não sei o quê, blá, blá, blá. E eu falei, pai, eu vou, ele, né? Vou honesto falar comigo. Pai, eu vou na boate, tá? Os amigos meus vão, mas, pô, você sabe que eu não bebo, que eu não sei o quê, blá, blá. Eu falei, não vai. Pai, mas eu tenho 19 anos. 19 anos. Ele falou assim, não, pô, qual o problema, pai? Eu vou, você sabe que não sei o quê. Eu falei, não vai, Juninho, não vai. Aí ele falou assim, pô, mas então me dá um motivo, por que eu não posso ir? Eu falei, simples, vou te dar um motivo justo, honesto e verdadeiro. Olha para mim. Ele olhou. Eu falei, sabe por que você não vai, filho? Por quê? Eu falei, porque eu não quero, eu não vou deixar. Pronto. É simples. Não vai porque eu não quero. É um bom motivo. Aí expliquei para ele, falei, cara, você não foi criado para isso. Você foi criado num ambiente de gente, vai chegar num lugar que nego vai botar coisa na tua bebida, ali tu é otário. Você não foi preparado para estar num lugar desse. Não é lugar. Você não vai, ali só vai gente que não presta. Pronto, recado para você que vai. Gente que não presta. Ou gente que vai para terminar a noite no motel. Entendeu? Quer encher a cara, quer ficar bem. Então, vazio. É gente que não tem nada, é gente que vive no vazio. Então, você vai para lá por quê? Que você vai fazer num lugar desse? Não tem nada de bom, meu filho. Se tivesse, eu ia. Entendeu? Mas então não tem nada de bom. Então, não vai. E aí, depois o tempo passa, porque os filhos são... Fez bico, fez tudo. Aí, outro dia, a gente almoçando lá em casa. Aí eu falei assim, eu fui um pai muito cruel com vocês, não fui? Chato mesmo, né? Não deixava ir, deixava... Aí eu falei pra ele, falei, Juninho, você vai ser um pai maneiro, não vai? Então, seu filho pedir pra ir numa boate, numa chopada, 19, você vai deixar, não vai? Ele falou, não vou não. Eu falei, entendeu como é que é? Então, entenda o seguinte, filhos, o que faço hoje não entendes, um dia entenderás. Ok? É João 13:7.
Jesus falando, curto e grosso. Então, saiba que o Pai nunca quer enrolar você, o Pai nunca quer o teu mal, Ele quer o bem. Que para você no momento é mal. Né? É mal, mas tenha certeza de que não é. Então Deus nos ama, mas não tolera desobediência. Em Gênesis 3:22, então o Senhor Deus disse o seguinte: agora o homem se tornou um de nós, comeu o fruto que não podia, pois conhece o bem e o mal. Ele não deve comer a fruta da árvore da vida e viver para sempre. Por isso o Senhor Deus expulsou o homem do jardim do Éden. E Deus tem um senso de humor enorme, né? E fez com que ele cultivasse a terra da qual havia sido formado. Do pó viestes, ao pó voltarás, né? Então, mas o homem pegou o pó da terra, fez o homem, soprou em suas narinas, diz o texto de Gênesis, e formou o homem Adão. Agora, da onde você veio, é onde você vai suar, né? E aí, quando eu chegar no céu, um dos primeiros caras que eu vou procurar é Adão. E dizer, rapaz, tu é um banana mesmo, hein, frouxo. Que deixasse Eva se lascar, pô, casava com a macaca, né? Agora, pega a mulher, chega você, come a fruta. Já comeu, não pode. Não comeu, então comeu, aí chega. Ah, come a fruta, não vou comer. Come a fruta, não vou comer. Não me enche, só não vou comer. Não vou comer. Não vou comer. Ó, Deus, aqui, ó, você que fez, ó, é sua. Entendeu? Devolve. Aí Deus podia criar uma outra. Mas aí o que acontece? Né? Fazer alguma coisa. Então, o livre-arbítrio, ele é bom e ele é ruim. Eu sou um cara, assim, disciplinado. Eu preferia que não tivesse livre-arbítrio. Eu preferia que Deus mandasse um raio na cabeça quando a gente desobedecesse. É melhor, pô. Porque todo mundo ia andar na linha. Pianinho. Sabe igual militar? Que o cara faz um negócio e vai preso. E a mesma coisa ia acontecer com a gente, né? Então o livre-arbítrio, por quê? Porque a gente faz mau uso da nossa liberdade. A gente não sabe aproveitar, a gente não sabe os limites. Nós somos abusados e somos ousados. Então é bom ter liberdade e é ruim. Deus é gracioso. Mas Deus, a paciência dele é limitada. No livro de Gênesis, você encontra aqui 3 momentos que a paciência de Deus se esgota. Se esgota. Então o texto Deus pega o homem que ele criou, velho. Ele passeava com Adão no paraíso. Você acha que Deus fez isso com alegria? Pega e fala assim, expulso. Vai, some daqui. Some daqui. Agora vai trabalhar igual um condenado. Não quis o bom do melhor? Já para você? Agora vai lá para deixar de ser burro. Pronto, foi assim que Deus fez. Não foi não. Se fosse eu faria assim. Deus é gente boa. Aí pegou, botou para fora. Foi expulso. Então a paciência de Deus foi com Adão. A paciência de Deus quando também a humanidade toda se perdeu. E aí Deus falou assim, se arrependeu de haver criado um homem. Deus ia destruir a humanidade. Não destruiu por causa de Noé. Não destruiu a humanidade por causa de um cara. A paciência de Deus esgotou. A paciência de Deus, isso é tudo Gênesis, tá? A paciência de Deus se esgotou com Sodoma e Gomorra. O pecado de Sodoma e Gomorra, da devassidão, chegou tão alto ao céu que Deus falou assim, não tem nem papo. Abraão foi conversar com Deus, Senhor, se tiver 50 justos, 50 em Sodoma, o Senhor poupa a cidade? Ele falou, se tiver 50 justos, eu não destruo a cidade. Ele sabia que não tinha. Abraão voltou, desculpa, mas 45. Ele falou, não, 45 eu não destruo. Desculpa voltar mais uma vez, 30. Foi até 10. E Deus falou, se tiverem 10 justos em Sodoma e Gomorra, eu não destruo a cidade. E não tinham 10 pessoas. Não tinha nenhuma pessoa. Então, a Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Deus fez o dilúvio, Deus fez a Torre de Babel. A paciência de Deus é limitada. E você vai ficar brincando com Deus? Você brinca com Deus e acha que Deus tem que fazer a sua vontade. Olha que loucura. Você abusa da paciência de Deus e acha que Deus tem que fazer o que você quer. Quando Deus não faz, você faz biquinho. Entendeu? Ah, é Deus? É assim? Então tá, não vou dar meu dízimo. Não vou não sei o quê, não vou no culto de quarta. Como Deus fosse ficar assim agora, o que eu faço da minha vida, né? Ele não vai contribuir, não vai no culto de quarta, né? Quem perde é a gente. Então, se Deus ele agiu assim, imagina com a gente, né? A vida é feita de escolhas. A melhor escolha é você obedecer a Deus. É a melhor escolha. Se você pode fazer alguma coisa hoje, obedecer e andar na presença dele, não desafiar a sua ordem. Sabe, como é que você tem agido? Você tem agido como Adão? Você tem escolhido a desobediência? Em nome de Jesus, você está aqui hoje para que Deus possa pegar o teu carro e colocar no trilho de Deus. Amém? Porque sempre há tempo. Deus é especialista em restaurar, tratar de causos perdidos, né? Então Deus sempre faz o melhor por você. E você tem escolhido o melhor de Deus? Segundo lugar,
Deus não resiste quando ele se depara com alguém que o ama de verdade. Sabe, a Bíblia vai tratar sobre a imutabilidade de Deus, dizendo que Deus não muda. Né? Fala lá em Levítico, fala em Números, Deus não é homem para que minta. Né? Então Deus não muda. E aqui a gente encontra em alguns textos, são 6 versículos em toda a Bíblia que aparece Deus se arrependeu. Né? O Deus se arrependeu. E aí, aqui diz o texto que Deus se arrependeu de haver criado o homem, porque Deus deixou solto Adão e Eva no paraíso. Estou cuidando. Só não faz isso. Deus deu liberdade. Eles fizeram, foram expulsos. Deus deixou os caras, deixa eles se virarem. São grandinhos, deixou solto. O que eles fizeram? Besteira. O mundo estava tal jeito que você vou passar o rodo, vou acabar com o mundo. Então, quando alguém perguntar a você assim, por que Deus permite que a pessoa sofra? Por que Deus não destruiu o mundo? Por causa de Noé. Gênesis 6, por causa de um cara. Deus não destruiu a humanidade. Ele ia destruir a humanidade, você não ia estar aqui hoje. Mas ele viu que tinha um cara, e Gênesis 6, 22 diz, e Noé fez tudo conforme Deus havia ordenado. Tudo. A Bíblia diz que Noé era justo e em tudo obedecia a Deus. Que coisa maravilhosa, né? No mundo de total desconfiança de tudo e de todos, a gente vê que Deus acredita, Deus está à procura de pessoas que sejam justas, pessoas que obedeçam a Deus por amor e não com medo. Obedecer a Deus tem que ser um prazer. Né? Não obedeço a Deus, porque eu tenho medo que aconteça isso, aconteça aquilo. E Deus sempre está nos dando nova chance. É interessantíssimo, aquela criança que cai, levanta, é a nossa história. E Deus não se cansa de botar a gente de pé, Ele não se cansa de botar a gente de pé. E Deus não desiste da gente, e essa certeza você precisa ter. Né? Deus fez assim, criou Adão, expulsou Adão no paraíso. Não desistiu do homem? Não. Ele usa Noé para recomeçar a criação dele. Aí começa, aí de novo o povo se perde. Aí ele vai e pega Abraão. Aí começa de novo, Abraão, seu povo. Aí depois Deus pega e traz Jesus para começar de novo. Então ele não desiste da gente. Ele colocou o homem no paraíso. Deus quis o melhor para a gente, o melhor para mim e para você. Mas nós escolhemos, e nós não podemos tacar pedra em Adão. Porque nós ainda hoje fazemos péssimas escolhas. Eu, por exemplo, escolhi ser Vasco da Gama. No momento não é uma coisa muito boa, né? Momento e já há algum tempo. Bom, porque, né? Então Deus acredita em você, né? Ele viu que tinha uma pessoa que valia a pena, né? E aí o que acontece? O homem o tempo todo tenta se desviar de Deus. Deus começou com Adão, Deus recomeçou com Noé, com Abraão, com Jesus, para dar total liberdade a ele, né? A gente ter acesso a Deus. Você deseja recomeçar um relacionamento saudável com Deus? Diga amém. Sabe, é o que Deus está esperando da gente. Um relacionamento saudável. Um relacionamento de amor. Não é um relacionamento de troca. A gente hoje tudo é troca. Eu faço, você me faz. Se eu fizer isso, você faz o quê? Se eu te der um pedaço... Desde criança a gente é assim, né? Se eu te der um chocolate, você deixa eu brincar com o teu videogame? Se eu te der não sei o quê, o tempo todo é isso. Aí você pega isso que você foi criado e leva para Deus. E se eu fizer isso, o senhor me dá aquilo? E se eu fizer aquilo, o senhor faz não sei o quê? O relacionamento tem que ser de amor, cara. Não é por coisas, né? Por quê? Porque Deus acredita em você. E você demonstra que acredita nele? Sabe quando você demonstra que acredita em Deus? Quando você confia nele, quando você obedece, quando você se entrega, quando você se rende, quando você aprende a descansar sobre os cuidados de Deus. Amém? Eu quero dizer para você, você não está sozinho. Tem um Deus pronto e disposto a cuidar de você. Basta você permitir que Ele faça isso na sua vida. Quer permitir que Deus cuide de você? Diga amém. Terceiro e último lugar. O que a gente aprende também no livro de Gênesis é que nós temos um Deus disposto a curar e restaurar. É um Deus que o tempo todo Deus vai atrás da gente para tentar mudar, restaurar, curar, fazer algo novo na nossa vida, tirar as coisas às vezes que nós fazemos que não está legal, sabe? De dar aquele toque na gente, puxar as coisas boas, tirar as coisas ruins. Em Gênesis 32, 27, Jacó, que Deus já tinha avisado que ele seria o patriarca, o sucessor, né, de Jacó no caso, ele pegou e comprou a primogenitura do seu irmão. O irmão dele chegou com fome, ele tinha um prato de lentilha aqui, e aí o irmão falou assim, cara, eu estou morrendo de fome, me dá um pouco desse negócio. Ele falou assim, não dou. Mas o que eu preciso fazer? Me vende a tua primogenitura.
E Esaú vendeu por um prato de lentilha. Vendeu a primogenitura, a bênção de ser o patriarca. Você ia ler na Bíblia assim, Abraão, Isaque, Esaú. Ele abriu mão por um prato de lentilha. Quantas vezes a gente abre mão por pequenas coisas? Ele abriu mão. E Jacó, que o nome quer dizer enganador, ele pega e vai com aquele jeitinho. Ele vai lá, a mãe escuta assim, ó, Esaú, vai lá caçar, prepara aquele guisado, vem aqui, porque eu vou dar a você a minha bênção. Dar a bênção naquela época era como se ele pegasse o Espírito Santo de Deus que estava sobre ele e ele passasse para o seu filho. Chegamos a essa conclusão teológica porque quando Esaú chega e chora e fala assim, pai, me abençoa também, me dá uma bênção, qualquer uma, ele fala assim, não tem mais. O que eu tinha, não tenho mais. O que eu tinha, eu dei para o seu irmão. Eu agora não tenho mais. E você agora vai servir ao seu irmão. E aí o que acontece? Jacó mente para o seu pai cego. Ele chega e rouba a primogenitura dele. Macumunado com a mãe, ele vai e coloca pelo de que Esaú era peludo. Ele bota a roupa de Esaú para ter a catinga do Esaú. Ele bota a roupa de Esaú, bota... Isaque estava cego. Ele chega lá, ó pai, fiz aqui o seu guisado, tá aqui a sua comida. Aí o pai, velho, mas não era otário, falou assim, rapaz, a voz é de Jacó, o cheiro é de Esaú, mas a voz é de Jacó. E aí ele pergunta, qual é o teu nome? Aí Jacó fala, meu nome é Esaú. Ele pergunta 2 vezes. Ele fala assim, meu nome é Esaú. Você quem é? Meu nome é Esaú. Ele mente pro pai, rouba a primogenitura do seu irmão. Ele comprou, ele podia ter falado pro pai. Mas a tendência que a gente tem para mentir, né, desnecessariamente. Ele mente e foge, porque o irmão falou assim, vou matar você. Papai morreu, tu é um cara morto. Aí ele vaza. Ele era Mauricinho, ficava em casa com a mãe. E o outro era guerreiro, ia caçador, pá. Aí ele foge, vai para casa de Labão. Aí come o pão que o diabo amassou. Pegou um cara, se ele era enganador, o cara então era mestre na arte de enganar, era, né? Aí pega o cara, enrola aqui, enrola ali, fica. E aí, só que aí Deus chega para ele e fala assim, volta para tua casa. Não foi Jacó que falou, vou voltar. Deus fala, volta. Eu tô contigo, pode voltar. E mesmo assim, Jacó não confia em Deus. Impressionante, né? Pode voltar, estou mandando você voltar, vou ser contigo. Aí Jacó volta e fala assim, rapaz, mas Esaú vai me matar, Esaú falou que vai matar. Aí vou separar em grupo, eu estrategicamente vou botar um grupo na frente, o cara vai levar 50 camelos, 30 bode, 40 não sei o que, pá. Aí esse cara, quando Esaú vier para me matar, o cara fala assim, ó, isso aqui é presente, quem mandou? Seu escravo, Jacó. Aí depois vem outro cara com mais presente, 40 bode, 30 não sei o que, blá, blá. Que Deus aqui? O seu servo Jacó. Ele, três propinas que ele foi dar pro cara, 3. Para comprar, 3, 1, 2, 3, para tentar apaziguar, para quando Esaú chegasse, não passasse o rodo nele. Mas ele precisou ser confrontado com ele mesmo, que é o que a gente não faz. A gente muitas vezes não tem coragem de saber quem nós somos e o que a gente faz. Que eu sou pecador, sou mentiroso, sou isso, sou aquilo. A gente não assume. E quando a gente não assume, a gente não é tratado. Enquanto a gente não assume quem eu sou, a gente não é tratado. E aí o que acontece? Jacó foi para um lugar, ele começa a separar a família, porque fala, Esaú vai vir matar. Confiança em Deus, 0. Esaú vai vir e vai detonar todo mundo. Então vou pegar um bocadinho de gente, boto aqui, separou em grupos, porque para ter descendente, para ter alguém que desse continuidade. Separou aqui a galera, um pouco para lá, um pouco para cá, separou a moçada, e aí o que acontece? Ele vai para um lugar e aí tem um anjo. E ele então luta com o anjo. Em Gênesis 32, 27, aí o homem perguntou como você se chama, né? E só eu sempre tenho falado isso para que você fixe na sua mente a mesma pergunta que originou a sua queda, foi a que originou o seu levante. O que o pai perguntou a ele? Qual é o teu nome? O que ele falou? Mentiu. Esaú. Qual é a pergunta aqui que Deus faz para ele, o anjo? Qual é o teu nome? Ele disse, eu sou Jacó. Eu sou esse cara mesmo. Eu sou aquele que eu sou o cara que roubou a primogenitura do meu irmão, menti para o meu pai cego. E aí ele luta, segura e disse para o anjo, não te deixarei se não me abençoares.
O anjo falou, eu preciso ir que está amanhecendo. Eu falei assim, não vou soltar, não adianta. E aí toca na coxa dele, ele fica desconjuntado, por isso que o judeu não come. Esse nervo da coxa, etc e tal, até o dia de hoje. E ele falou assim, o teu nome não será mais Jacó. Aqui o nome dele foi transformado. O teu nome será Israel, porque como príncipe você lutou. Sabe o que Deus quer fazer com você nessa noite? Mudar o teu nome. Ele quer mudar o teu nome. Porque só Ele tem poder para mudar a nossa história. Só Ele tem poder para mudar e apagar o nosso passado. Só Ele tem poder para fazer uma restauração completa na nossa vida. É um Deus que nos dá liberdade, mas um Deus que acompanha. É o Deus que nos dá liberdade, mas dá a sua presença, o seu amor, o seu cuidado, a sua proteção na nossa vida. Jacó precisou sair da comodidade, do convívio com o sogro, vida estabilizada, tudo certo, não tem problema nenhum. Ele precisou voltar para ter um reencontro com seu irmão Esaú. Quando ele volta, Esaú vinha com 400 soldados, mano. 400 soldados não vem bater papo. 400 soldados ele ia detonar, matar Jacó, a família, quem tivesse. Mas o Deus que toca em Jacó, toca também no coração de Esaú. Quando Esaú chega, ele nem recebeu os presentes. Jacó ainda com medo, se ajoelha, coloca o rosto no chão 7 vezes, para dizer, você é meu tudo, né? Aí rosto, aí pá, Esaú pega o cara, levanta, cara, me dá um abraço, me dá um beijo. Ele beija o cara e fala, aí pô, meu senhor, todo aqui, Jacó. E falou assim, não, pega aqui, trouxe presente, não quero nada, cara, sou rico, que bom ver você, olha que diferença. Como é que Deus faz os troços, né? Ele com medo, ele tentando dar jeitinho, Esaú já tinha sido tratado por Deus, Jacó ainda não. Ele lutou com Deus e ainda não tinha entendido quem Deus era. Sabe, eu quero dizer para você, o que tem impedido para que Deus chegue mais perto de você? O que você precisa mudar na sua vida? Deus quer mudar o seu nome hoje. Deus quer mudar a sua história. Deus tem uma linda história para escrever na sua vida, se você assim o permitir. Feche seus olhos, abaixe a sua cabeça. Você pode fazer parte da história ou ser um espectador dela. Deus tem um projeto para a sua vida. Todos nós temos alguma coisa que precisamos mudar na nossa vida. E Deus está aqui para fazer aquilo que a gente não consegue. Isso é que é legal. Aquilo que você consegue, se vira, faz, dá teu jeito, é contigo mesmo. Nosso Deus é o Deus do impossível. Às vezes Ele não consegue apagar as mágoas do passado, a tristeza. A gente não consegue, mas Deus consegue. E Ele está aqui nessa noite para mudar o teu nome, mudar o teu sonho, mudar a tua esperança. E a única pessoa que pode fazer isso é a pessoa de Jesus Cristo. Só Ele pode fazer isso por mim e por você. Você tem coragem de colocar a sua vida, a sua vida nas mãos de Jesus? Você tem coragem de confiar nele? Permitir que Ele mude aquilo que precisa ser mudado na sua vida? Aquilo que você não consegue ainda, você está disposto a lutar com Deus e dizer, Senhor, muda aquilo que precisa ser mudado em mim?